Fala galerinha do oitavo, eu sou o professor Rafael, seu professor de geografia do nosso canal GeoFácil e vim com um objetivo muito simples e fácil aqui hoje, vim facilitar a sua vida, tá? Esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo da segunda semana do PET 4. Professor, não sabe qual página que o senhor está falando do PET? Galera, estamos falando da página 78 do seu PET 4, segunda semana, vídeo de explicação. Ainda teremos o vídeo de correção das atividades, que é o próximo vídeo, tá? Mas nesse vídeo a gente só vai tentar explicar aí da forma mais simples e fácil possível, desde que você contribua com esse professor que tanto te ama, tá? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu super like, se quiser deixar um comentário também, fique à vontade, tá? Vi que várias pessoas têm deixado seus comentários aí, tá? Hoje vamos falar sobre a América Andina. Que? Aí você pode parar para pensar assim, falar assim, professor, mas eu já vi falar de América Latina, nós já estudamos sobre a América Anglo-Saxônica, tem a América do Sul, América do Norte, América Central, América Andina? América Andina eu nunca vi falar não, aonde que fica isso? Né? Então, só para você entender um pouquinho, a América Andina, vamos pular ali para o mapinha para você poder entender. A América Andina é essa parte marronzinha que vocês estão enxergando aqui agora. Essa América Andina, ela fica na América do Sul e é a parte da América do Sul que foi colonizada pelos espanhóis, tá? Então essa América Andina, ela tem talvez como principal característica a língua espanhola, tá? Foi colonizada pelos portugueses e a maioria da sua cultura é direcionada aos povos europeus que a colonizaram. Por isso fala espanhol ali. Do mesmo jeito que nós falamos o português, porque Portugal nos colonizou, no mesmo período a Espanha colonizou todos esses países. Então, uma das características desses países da América Andina, falar espanhol. Só que além disso, galera, ela tem outra característica que é surreal. É uma característica que eu vou falar para vocês que eu acho muito massa, muito legal. É o que? Nessa localidade aqui, nós temos nada mais, nada menos do que a Cordilheira dos Andes. Alguém sabe me falar o que é Cordilheira dos Andes? Primeiro, cordilheira, essa palavrinha cordilheira, ela significa conjunto de montanhas, fileira de montanhas, montanhas agrupadas, tá? Então, é um conjunto de montanhas. Esse conjunto de montanhas que nós temos na América do Sul, que começa aqui e vem descendo, eles deram o nome para elas de Andes. Tá? Então, Andes é o nome dela. Então, recebeu o nome de Cordilheira dos Andes. Uma característica, uma coisa que eu quero comentar com vocês. Como é que se forma uma cordilheira? Como é que se forma um conjunto com tantas montanhas assim? Para vocês terem ideia, são mais de 8.000 quilômetros de extensão das cordilheiras. Quer dizer, nessa outra imagem aqui que a gente está vendo, essa fotinha da Cordilheira dos Andes, né? Ela vai formando aquela fileira de montanhas que vai seguindo por 8.000 quilômetros. E o que será que faz para se formar um conjunto de montanhas desse jeito? Você já parou para pensar, né? Como é legal a geografia, como a gente pode entender um pouquinho melhor sobre isso? Eu vou explicar para vocês. A América Andina, que é essa América que foi colonizada pelos espanhóis, ela fica entre duas placas tectônicas, tá? Essas duas placas tectônicas, fala aqui logo no comecinho, elas se chocaram, tá? Existem cada placa tectônica que fica abaixo da superfície terrestre, ela executa 3 movimentos. Ela tem um movimento de choque frontal, tá? Esse choque frontal, a gente dá o nome para ela de convergente. Então, choque frontal convergente.
Quando elas se afastam uma da outra, está se divergindo. Então, o afastamento ou divergente. E também tem o deslizamento lateral. Mas o que aconteceu aqui na América Andina, entre essas duas placas tectônicas, foi o choque frontal, né? O movimento convergente das placas. As placas começaram a se movimentar em direção uma à outra, foram se movimentando, fazendo força, 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 e essa força foi exercendo uma pressão, e essa pressão foi havendo um só erguimento, né, das rochas ali. Então, a gente também pode chamar de desdobramento moderno na geografia, a gente pode falar assim. Mas são palavrinhas que você não precisa preocupar com esses nomes não, tá? É só para você entender um pouquinho melhor. Então esse choque frontal entre duas placas tectônicas foi empurrando uma contra a outra, foi empurrando para cima o solo e formando esse conjunto de montanhas. Então bem na divisa dessas placas tectônicas, né, a gente pode observar aqui, se formou a Cordilheira dos Andes. Tá? Então só para você entender um pouquinho aí de como que funciona, como é que se formou. Então, se você prestou atenção na minha explicação para vocês sobre a América Andina, eu citei duas características importantíssimas, que a primeira é a parte da América, fica na América do Sul, e é a parte da América do Sul que foi colonizada pelos espanhóis. Outra característica importantíssima é a Cordilheira dos Andes, que fica entre a divisa de placas tectônicas, e essas montanhas, Cordilheira dos Andes, os seus pontos mais altos chegam a 6.000 metros de altura. São 6 quilômetros de altura, galera. É muito alto. Uma coisa que eu preciso falar para vocês também, que não tem como não falar disso, é que vocês já devem ter estudado que o ar, ele tem peso. Se você pega um balão, uma bexiga e encheu ela, ao você amarrar a bexiga e soltar ela, se não tiver vento, essa bexiga vai cair. Por quê? Porque você encheu ela e o ar tem peso e ela vai cair, né? Só que algo que a gente tem que entender é que o ar, ele sempre vai ficar nas partes mais baixas do planeta. Então sempre a nível do mar, do oceano, nas praias, né? Sempre vai ter mais ar do que nos outros lugares, porque ele sempre vai se acomodar nos lugares mais baixos. Quanto mais você subir, menos ar vai ter. Então quando você chega no topo de uma montanha dessa, aí que a gente está falando da Cordilheira dos Andes, 6.000 metros de altura, já quase não existe oxigênio mais. Tá? O ar é bastante rarefeito. Tá? Então só para você entender que quanto mais você sobe na atmosfera, menos ar tem. Para você ter ideia, aonde os aviões voam, né, ali eles chamam viagem de tráfego aéreo, ali já não existe oxigênio mais. Tá? Então o oxigênio tem peso e ele sempre fica alojado na parte mais baixa do planeta. E por causa da Cordilheira dos Andes ser um local bem alto, várias localidades dessa região aqui tem ar rarefeito, quer dizer, tem pouco oxigênio nessa localidade aqui, tá? Pessoal, estou tentando explicar para vocês a matéria de um jeito, sem ficar com leitura, sem ficar explicando de um jeito chato, para que vocês entendam. Outra característica muito legal da Cordilheira dos Andes é o seguinte: a Cordilheira dos Andes, por ela ser muito alta, ela serve como uma parede, uma barreira natural para a natureza. Por exemplo, então o vento que vem da Amazônia, né, chega aqui na Cordilheira dos Andes, ela vai bater ali na Cordilheira dos Andes e não vai atravessar para o outro lado. Ela vai bater ali e voltar para trás. Então ela vai chegar, vai bater ali assim e vai voltar aqui para dentro do Brasil. Tá? Então normalmente as massas de ar que está do lado do Oceano Atlântico não costumam passar para esse lado de cá, e nem a massa de ar que está do lado do Oceano Pacífico, que do lado de cá já é o Oceano Pacífico, passar para o lado do Brasil. A Cordilheira dos Andes serve de barreira, uma barreira natural. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês resolverem ler o texto, vocês vão ver que existem mais algumas informações aí, né? Aí falam sobre algumas culturas indígenas que viveram nessas localidades, que deixaram parte de suas culturas
presentes, a maneira como eles viviam ali. Essas culturas indígenas já viviam ali há mais de 2.000 anos, tá? Então, assim, é algo bastante interessante. E sempre que falar América Andina, agora você já sabe, localiza-se na América do Sul, fala espanhol, fica entre placas tectônicas, tem a Cordilheira dos Andes como referência ali, é uma barreira natural que impede massas de ar de passar de um lado para o outro, então tem muitas características em comum ali. Se você gostou, não sai desse vídeo sem se inscrever e deixar o seu like, hein? Valeu, galera!